Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17. Nós vamos ler até o versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir. Eu vim completar, né? A tradução é: eu vim completar a lei, eu vim cumprir a lei. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. A lei se cumpriu em Jesus. Quem, portanto, desobedecer um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado de grande no reino dos céus. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amém? E nós vemos aqui o que Jesus ele veio realizar em relação à lei, né? Porque muitos judeus à época, quando Jesus estava pregando, achavam que Jesus ele veio descumprir a lei, veio ser desobediente. À época, cumprir a lei era cultural, era necessário, era prudente, era moral. Cumprir a lei à época de Jesus era algo super moral, tinha que haver esse cumprimento. Se você não cumprisse a lei, você era colocado escanteado, você ficava em escanteio, colocado por escanteio. Tinha que cumprir a lei, era cultural. E Jesus ele veio pregando, falando o evangelho, e muitos fariseus e escribas começaram a se levantar achando que Jesus não estava pregando a lei coisa nenhuma, muito pelo contrário, estava desfazendo a lei, estava desobedecendo a lei. E Jesus então ele vem nessa passagem bíblica afirmar que ele não estava descumprindo a lei coisíssima nenhuma. E ele fala aqui no versículo 17: Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas eu vim cumprir. Como eu falei quando eu estava lendo o versículo, Jesus ele não veio descumprir a lei, ele veio cumprir. E a palavra cumprir significa completar. Eu vim completar a lei. Eu vim cumprir a lei. Né? Jesus ele falando para judeus, pessoas que cumpriam a lei, ou que se esforçavam para cumprir a lei, principalmente os fariseus, os escribas, se esforçavam para cumprir a lei. Então Jesus estava falando com essas pessoas. Estava dizendo, eu vim cumprir a lei. Pois em verdade vos digo, antes que os céus e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra, né? Um J. Um J é a menor letra do alfabeto hebraico. Né? Menor letra do alfabeto hebraico. E ele diz, em nenhum traço, ou seja, detalhes da lei. Né? Traço aqui equivale a uma vírgula, né, no português. Então, nada passará. Nada vai passar até que tudo se cumpra. Eu vou cumprir tudo, Jesus está falando. Irmão, Jesus ele foi o cumprimento da lei. Jesus ele veio cumprir a lei. E Jesus mesmo ele diz, a lei de Moisés, a lei só perdurou até João. De João para cá, o que vem sendo pregado é o evangelho da salvação. É o evangelho do reino. Agora foi substituído a lei pelo evangelho. O velho concerto pelo novo concerto, o Velho Testamento pelo Novo Testamento. Jesus ele veio implantar o Novo Testamento, o novo contexto, né, de Deus, o novo derramar de Deus, a nova graça. O novo dispensar de Deus agora se chama Novo Concerto. Jesus ele veio pregando a lei para os judeus, dizendo para os judeus, olha, nada vai passar até que tudo se cumpra. E Jesus cumpriu tudo nele. Ele cumpriu tudo. Quando ele morreu na cruz do Calvário e disse, está consumado, ele naquele momento, ele consumou, está consumado, está completo, está cumprido a lei. As exigências da lei foi cumprida em Jesus de Nazaré. Mas Jesus, ele foi perfeito. Ele foi perfeito, ele não pecou, ele não errou, e para isso ele deveria ser assim, certo? Perfeito, para poder cumprir a lei.
Mas quando eu olho para a perfeição de Jesus Cristo e na questão de cumprir a lei, eu trago esse olhar também para nós, enquanto seres humanos, e percebo que nós jamais iríamos cumprir a lei, jamais cumprimos a lei. Nós temos diversas leis, na lei nós temos diversos mandamentos, mandamentos cívicos, mandamentos morais, né? Princípios morais de Deus, então tudo está lá, registrado na Bíblia Sagrada. Mas nenhum homem na terra, por mais bom que fosse, podia ou estava cumprindo cabalmente aquilo que estava registrado na lei. Mas os judeus viviam pela lei, porém não cumpriam a lei. E Jesus ele disse, eu vim cumprir. Não vai cair nada, não vai... Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar enquanto eu não cumprir. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, toda a lei vai ser cumprida em mim. Vai ser cumprida em mim. Porque nenhum homem era capaz de cumprir. Nós temos diante daqui do Sermão do Monte, nós temos várias interpretações a respeito do Sermão do Monte. Uma das interpretações que nós temos do Sermão do Monte... Uma das interpretações que nós temos do Sermão do Monte é que o Sermão do Monte, essa é uma interpretação de Lutero, o pai da Reforma. Ele diz que o Sermão do Monte, ela é a lei. E quando Jesus estava falando do Sermão do Monte, estava falando a lei para os judeus. Não é o Evangelho, ele dizia que não era o Evangelho. Isso aqui não é a interpretação que é unanimidade, né? Ou seja, a mais aceita, né, no meio cristão. Não é essa interpretação a mais aceita. Mas Lutero ele entendia que o Sermão do Monte era a lei. E Jesus, quando falou a respeito do Sermão do Monte, ele falou para mostrar para todos os seus ouvintes que ninguém era capaz de cumprir a lei. Ninguém era capaz. Para mostrar para as pessoas que estavam, a multidão que estava ali ouvindo Jesus falar, para mostrar para eles que eles eram incapazes de cumprir cabalmente a lei e que eles precisavam de um Salvador. E essa interpretação é muito parecida com a interpretação que o apóstolo Paulo faz da lei, né? Como aio, como aquela que vai nos levar a um mediador. Pelo fato de nós, enquanto seres humanos pecadores, caídos, malvados, homens maus, como diz lá em Romanos, né? Ninguém fazia o bem, ninguém fazia. Pelo fato de nós sermos pecadores, Jesus estava explicando o Sermão do Monte, dizendo, segundo Lutero, né? Lutero ele via a incapacidade humana de cumprir a lei. Assim como Paulo também dizia, né? A lei é a incapacidade humana de cumpri-la. A lei está num padrão acima daquilo que nós podemos realizar, cumprir. Nós não podemos cumprir a lei. É difícil cumprir. Jamais, enquanto seres humanos pecadores, poderíamos cumprir a lei. Foi por isso que Jesus ele veio ao mundo. Foi por isso que Jesus ele veio à terra, para cumprir a lei, para poder completar a lei nele, para poder dar agora um escape, uma escolha, um caminho para todos os seres humanos que não conseguiam cumprir a lei, para que nele nós pudéssemos ser justificados. E nele também nós pudéssemos se tornar a imagem de Deus aqui na terra. Então a lei e o Sermão do Monte para Lutero era como se fosse uma explicação de Jesus para aquela multidão, para que eles pudessem chegar à conclusão de que eles eram incapazes de cumprir a lei, incapazes de cumprir aquilo que Jesus estava ensinando, para mostrar para eles que Jesus era o mediador, aquele que tinha a capacidade de fazê-los entrar no reino. Entrar no reino. Jesus, só por Jesus. Aí Jesus, o evangelho é isso. O evangelho Jesus queria ensinar que por meio da lei ninguém entra. Só entramos no reino pelo evangelho. Pela lei ninguém entra no reino. No reino não dá para entrar cumprindo a lei. Por quê? Porque a lei tem um padrão muito alto para que a gente possa cumprir. Os padrões morais de Deus é uma referência. Os padrões morais de Deus é uma referência que a gente precisa seguir, sim. A gente precisa olhar para poder tentar atingir, para tentar melhorar, para tentar alcançar. Mas não significa dizer que exista na Terra um ser humano capaz de completar, de cumprir, de andar em conformidade com a moralidade divina. Não existe.
ser humano com essa capacidade. Só teve um, chamado Jesus de Nazaré. Foi aquele que teve a capacidade de cumprir, de completar a lei e dizer na cruz: está consumada a obra, o caminho, o novo e vivo caminho para a salvação, para levar os homens ao céu, ao reino. Está completada, está terminada, a obra está terminada. Agora todos os homens que querem alcançar Deus, estar com Deus, precisa passar por mim. Eu sou aquele que vou justificar, que vou trazer nova esperança, nova vida, promessas de vida eterna e de salvação. É por mim que nós conseguimos ter agora um relacionamento com Deus. É por Jesus, que é a porta, que é o caminho, que é o mediador entre Deus e os homens. Não existe outro mediador entre Deus e os homens. Só Jesus de Nazaré. Ele se colocou como porta das ovelhas. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é a porta para a vida eterna, para a salvação, para o reino de Deus. Por quê? Porque ele cumpriu as exigências. Ele cumpriu o padrão de Deus. Ninguém mais consegue cumprir. Todos são agora pecadores, são colocados na mesma condição. Porque ninguém faz o bem, todos fazem o mal. Não há um justo sequer na terra. Todos precisam de Jesus. Todos precisam melhorar em Jesus. Todos precisam se santificar em Jesus. Todos precisam estar em Jesus para poder melhorar, para poder aprender e receber em si o Espírito Santo e passar a produzir o fruto do Espírito Santo, que é amor, longanimidade, bondade, benignidade, misericórdia, sabe? Nós precisamos estar em Jesus. Jesus pagou o preço por mim, pagou o preço por você. Jesus pagou o preço por mim e por você. Versículo de número 19 diz assim, ó: quem, portanto, desobedecer um desses mandamentos, por menor que seja, Aqui é um texto muito parecido com aquilo que o Paulo ele fala. Paulo ele diz que aquele que descumprir um dos mandamentos, menor que seja da lei, ele pecou em toda a lei. Então, se você... Paulo falando da impossibilidade de nos mantermos dentro da conformidade, em conformidade com os princípios divinos. Da impossibilidade de estarmos em conformidade com os princípios divinos, princípios morais divinos. Paulo ele disse, se nós errarmos pelo menos num pecado, pelo menos num dos menores mandamentos da lei, nós estaremos pecando em toda ela. Então, menor que seja o pecado, você descumpre a lei e pronto, você vai para o inferno. Você não perde, você não tem salvação, se você quiser viver pela lei. Porque você vai viver oprimido, tentando e caindo, e tentando e caindo, porque você não vai conseguir andar nesse caminho chamado lei, nesses princípios morais de Deus chamada lei. Não vai conseguir. E você vai viver oprimido, tentando, mas sempre batendo na porta do pecado que mora em você, que está em você e nos teus membros, como diz Paulo. E aí, vamos sempre estar sendo empurrados, impulsionados a ir em direção a Jesus de Nazaré como o único capaz de restabelecer de fato o relacionamento que foi quebrado com Deus. Precisamos estar em Jesus, em Jesus. Então ele diz, quem portanto desobedecer um desses mandamentos, por menor que seja, assim ensinar os homens, será o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo, que se a vossa justiça, que justiça era essa, hein? Que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês podem entrar no reino dos céus. Jesus estava falando aqui a motivação que deveria estar no coração a cumprir a lei. Porque os fariseus e escribas, eles cumpriam a lei para poder receber aplausos dos homens, para poder serem vistos pelos homens. Como hipócritas, eles queriam passar uma imagem de perfeição às pessoas que eles na verdade não tinham. E Jesus ele diz, vocês precisam ser melhores do que eles. Vocês não podem colocar máscaras como eles colocam. E Jesus estava falando para judeus, ok? Cumpridores, ou pelo menos pessoas que diziam que estavam cumprindo a lei. Mas o fato é que eu e você somos carentes. Eu e você necessitamos
do Salvador.